Que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês. Hoje vamos abordar mais um tema aqui, que é o que é a tribulação. Como sabemos que a tribulação terá a duração de 7 anos. A tribulação é um período futuro de 7 anos no qual Deus determinará de disciplinar Israel e finalizar seu julgamento do mundo incrédulo. A igreja é composta de todos aqueles que já confiaram na pessoa e obras do Senhor Jesus para salvá-los de serem punidos pelos pecados não estará presente durante a tribulação. A igreja será removida da terra em um acontecimento conhecido como o arrebatamento. A igreja é salva da ira que está por vir. Através da Escritura refere-se à tribulação por outros nomes, tais como o dia do Senhor, em Isaías, Joel, 1 Tessalonicenses, a angústia e tribulação, Deuteronômio, Sinfonia. Grande tribulação se refere ao período mais intenso da segunda metade do período de 7 anos. Mateus. Tempos ou dia de angústia, Daniel e Sofonias. O tempo da angústia para Jacó. É necessário que se compreenda Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, para que se possa entender o propósito e tempo da tribulação. Essa passagem em Daniel fala das 70 semanas que foram declaradas contra o teu povo, o povo de Israel. E do que Daniel, capítulo 9, versículo 24 fala, é um período de tempo que Deus deu para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Deus declara que 70 semanas cumprirão todas estas coisas. É importante compreender que quando é mencionado as 70 semanas, não se está falando de uma semana como conhecemos, 7 dias. A palavra hebraica heptad, traduzida como semana em Daniel, significa literalmente 7 e 7 semanas. Literalmente significa 70, 70 vezes 7. Esse período de tempo do qual fala Deus é na verdade 77 de anos ou 490 anos. É isso daí. Isto se confirma por outra parte desta passagem em Daniel, nos versos 25 e 26. É dito a Daniel que o Messias será cortado 7 semanas e 62 semanas, um total de 69 semanas, começando com o decreto para construir Jerusalém, em outra palavra, 69, 7 de anos, 483 anos. Depois do decreto para construir Jerusalém, o Messias será cortado. Historiadores bíblicos confirmam que 483 anos se passaram desde o tempo do decreto para construir Jerusalém até o tempo em que Jesus foi crucificado. A maioria dos estudiosos cristãos, e despeitos de suas opiniões sobre escatologia, coisas, eventos futuros, compreende as 70 semanas de Daniel como exposto acima. Tendo se passado 483 anos desde o decreto para construir Jerusalém até o Messias se cortando, isto deixa 7 anos a serem cumpridos, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 24, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Este período final de 7 anos é conhecido como período de tribulação e um tempo no qual Deus termina de julgar Israel por causa de seus pecados. Daniel, capítulo 9, versículo 27, dá um pouco de luz sobre o período dos 7 anos de tribulação. Daniel, capítulo 9, versículo 27 diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A pessoa da qual fala este verso é a pessoa que Jesus chama de a abominação da desolação. Mateus capítulo 24, versículo 15. E é chamado de besta em Apocalipse capítulo 13. Daniel, versículo 9 e 27 diz que a besta firmará aliança, pacto por uma semana, 7 anos. Mas no meio desta semana, depois de passado 3 anos e meio de tribulação, ele romperá com a aliança, dando fim ao sacrifício e oblação, oferenda, sacrifício. Apocalipse 13 explica que a besta erguerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá que o mundo o adore. Apocalipse 13, versículo 5 diz que isto acontecerá por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, como Daniel no capítulo 9, versículo 27 diz que isto acontecerá no meio da semana. E Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz que a besta fará isto por um período de 42 meses. É fácil verificar que a total duração de 84 meses, ou 7 anos. Veja também Daniel capítulo 7, versículo 25, onde um tempo é tempo e metade de um tempo. Tempo um ano, tempo 2 anos. Metade de um tempo, meio tempo. Total de 3 anos e meio. Também se refere à grande tribulação, a última metade do período de 7 anos de tribulação, onde a abominação da desolação, a besta, estará no poder. Para referências adicionais a respeito da tribulação, veja Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 2 e 3, que fala dos 1260 dias e 42 meses, e Daniel, capítulo 12, versículo 11 ao 12, que fala dos 1290 dias e 1335 dias, todos se referindo à metade da tribulação. Os dias adicionais em Daniel 12 podem incluir o texto ao final para o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. O tempo do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 até o 6. Deus abençoe a cada um que esteja